Fique com o programa Muita História para Contar após os nossos comerciais. A TV Progresso conta com os seguintes apoiadores: MB Contabilidade e Assessoria Empresarial, Milena Charme e Estilo, moda feminina e masculina. Amor Animal Boutique e Pet Shop, cuidando bem do seu melhor amigo. Logged Tecnologia, a melhor internet fibra ótica da região. Infância e Tal, moda infantil. Filon, pra quem vive a real. Quality of Life, Silva Colchões, colchões magnéticos com alta tecnologia e benefícios fundamentais para a qualidade do seu sono. Essence Soluções Ambientais e Concepro Capela de Santana. Nosso município é cercado de muita história e de muitos causos antigos. Nós estamos hoje na sede da Fazenda Paquete, que fica no nosso município de Capela de Santana, bem próxima à divisa com a cidade de Montenegro. Aqui, próximo a gente, passa o rio Caí, onde ficava o porto da Fazenda Paquete. E cabe a gente lembrar que Paquete era o nome de uma embarcação que transportava passageiros e transportava também mantimentos, alimentos, enfim, produtos na região, já que, como nós já vimos em outro vídeo, o rio Caí era a grande estrada que havia aí no século XIX. Reza a lenda que uma dessas embarcações, um paquete, movido a vapor, teria explodido próximo da gente, aqui próximo da sede da fazenda. E em homenagem, enfim, a essa embarcação, as pessoas que morreram, houveram óbitos nesta viagem, colocou-se o nome, então, de Fazenda Paquete. Inicialmente, esta fazenda pertencia a uma família portuguesa, a família Chaves, que depois vende, então, a propriedade ao senhor Nicolau Kreff, e até hoje esta fazenda é de propriedade da família Kreff. Aqui, então, a gente tem a produção de gado de corte e gado leiteiro, numa menor escala, mas o grande ícone da Fazenda Paquete é a produção de arroz. A Fazenda Paquete produz bastante arroz para marcas conhecidas que você encontra facilmente no supermercado. No início, além do arroz, também era produzido aqui a mandioca. A mandioca, então, era utilizada para a fabricação de álcool, isso mesmo, o álcool da mandioca, que era utilizado, então, como a gente pode dizer, como energia. Este álcool servia, então, para abastecer máquinas, para abastecer outros tipos de suprimentos, no qual ele era utilizado. E a Fazenda Paquete também tem no seu interior, na casa, muitas premiações, inclusive internacionais, de produção de gado, de produção de animais em exposições, na qual a Fazenda Paquete ficou conhecida e premiada
não só aqui no Rio Grande do Sul, como no nosso país como um todo, e inclusive no exterior. Este local também, durante algum tempo, abrigou uma escola que nós vamos conhecer mais adiante, né? Uma escola para os funcionários que aqui trabalhavam. A gente tem que imaginar que no início da fazenda haviam muitas famílias morando aqui, famílias não só dos proprietários, mas também do que a gente chama dos agregados, né? Que eram pessoas que se juntavam à família, e também os funcionários que faziam a lida de campo, né? Faziam a questão do plantio, o cuidado com os animais e o próprio cuidado com o ambiente. Então havia um núcleo populacional aqui bastante grande. Nós vamos conhecer também depois a Capela São Nicolau, né, que é a única capela da Diocese de Montenegro que não pertence à Mitra. Ela é de propriedade particular, mas aqui todo mês, no quarto sábado do mês, o padre, o pároco da Paróquia Santana, o padre Paulo Pull, nesse momento, vem celebrar a missa aqui sempre às 3 horas da tarde. Então é um lugar com muita história, com muitas lendas, a gente pode dizer assim, e que faz parte do cotidiano e talvez até do imaginário do povo capelense, porque muitos ouvem falar da Fazenda Paquete ou da localidade do Paquete, mas não conhecem a história, como surgiu, como é que teria sido o início dessa construção e desse povoamento. Outro detalhe importante que a gente pode lembrar é que aqui, na época da família Chaves, nós tínhamos pessoas escravizadas que trabalhavam aqui. Hoje, a gente analisando a história e refletindo, a gente sabe que a escravidão é uma mácula muito grande dentro da cultura e da história brasileira. Nós temos inclusive construções que foram erguidas por pessoas que naquele momento eram escravizadas. Cabe lembrar que o seu Nicolau Kreff, quando adquire então a propriedade, ele era um abolicionista, ele não se interessava por esse tipo de trabalho, esse tipo de cultura que nós não podemos esquecer. A nossa dívida com o povo negro, com o povo que vem da África, é uma dívida certamente impagável na medida dos excessos que foram cometidos, mas que fazem parte da nossa história e justamente a gente precisa lembrar para poder valorizar e para poder não esquecer essas passagens nada agradáveis da nossa história. A partir da aquisição então pela família Kreff, esse tipo de trabalho, né, ele acaba já entrando em decadência no Brasil. Como a gente começa o processo de imigração, né, vem primeiro os imigrantes alemães, do qual a família Kreff faz parte, né, lá em 1824. Depois, aproximadamente 50 anos depois, chegam os italianos, e isso faz parte da nossa cultura, né? Você tem aqui então os povos originários, os povos que vieram dos Açores, que nós já vimos um trechinho a respeito deles, os povos que vieram da África, né? Infelizmente para trabalhar como pessoas escravizadas, e os povos que vêm da Alemanha e da Itália, que compõem toda essa miscigenação que fazem parte da história e da cultura do povo capelense. Vem em 1800 e tantos o meu avô para cá, a essas alturas, para tomar posse da área, enfim, estabelecer as divisas e eventualmente começar a trabalhar. E esse sim, então, dedicou toda a vida dele ao Paquete. Então ele foi primeiro um desbravador, depois ele iniciou ainda como filho do proprietário. Mais tarde, o meu bisavô teve problemas financeiros e resolveu vender isso aqui. E ele então fez um acordo e comprou do pai dele. Então uma parte lhe pertencia por direitos e tal, de herança, e o resto ele assumiu o compromisso, resgatou e comprou. Então iniciou aquilo num módulo muito pequeno ainda e tal, e ele foi indo. Aí ele começou a criar suínos, implantou silvicultura com os japoneses, ele iniciou, enfim, a criação de gado de leite, criação de gado de corte, animais para tração, principalmente equinos, porque aquela coisa de o alemão é muito incisivo em eficiência, então ele achava que o cavalo era muito mais eficiente que o bovino para tracionar, porque se tu olhares há 2 séculos atrás não existiam tratores, toda a atividade era feita a pescoço de boi, só que um cavalo tem 2 vezes mais velocidade que o boi para puxar um arado ou uma coisa. Então ele mandou vir da Europa Percheron e Bretão,
e tal, que são raças equinas focadas na tração. Então, inclusive, tendo para isso feito convênio com o governo do estado e tal. Muito bem. Aí ele trabalhou a vida inteira dele, implantou muitas e muitas e muitas coisas e passou a seguinte geração, que era meu pai e meu tio. Então, que continuaram, foram expandindo as atividades, até mesmo em área, a propriedade aumentou e tal, e chegando então lá pelos idos de 1960, quando eu já, com uma certa idade, ainda nessa ocasião estudando, já frequentava isso aqui. E aí voltamos a um parênteses. Eu nasci fora do município, mas desde a primeira semana de vida é aqui no Paquete. Então, eu, bem no início, pela mão do meu avô, conhecia, ele me mostrava as áreas, o que ele estava fazendo e assim por diante. Depois, com meu pai e meu tio, a mesma coisa. Até que em 1970 e alguma coisa, eles faleceram. Então, aí eu passei a comandar uma fração da fazenda, porque então era meu pai, meu tio e minha tia, cada um com um terço da área, e eu fiquei dominando a área que era do meu pai, ou seja, aproximadamente um terço da área total.